E aí, tudo bem com você? Se você clicou nesse vídeo e ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Coelho e desde o dia 24 de agosto desse ano, eu finalmente acho que posso me considerar um quadrinista, né? Lancei minha primeira história em quadrinhos, o nome dela é Edifício, eu publiquei ela no Flipthrough e é totalmente gratuito, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você quiser ler, é só clicar, mas só de você ler eu já fico extremamente feliz. E esse vídeo é para inaugurar esse canal do YouTube, que eu vou usar para falar sobre quadrinhos, mas especialmente esse vídeo é para finalmente anunciar o lançamento da edição física do Edifício. Esse quadrinho que ele foi feito pensando para ser lido na versão física, e finalmente eu estou realizando esse sonho de lançar, né? A edição saiu linda, exatamente como eu estava esperando, então eu vou estar vendendo agora esse quadrinho pelo meu Instagram, então se você tiver interesse, vai lá, me manda uma mensagem. A versão digital sempre vai ser gratuita. Então isso aqui é mais para quem é colecionador, quem quiser apoiar, quem fizer questão de ter esse quadrinho em casa e prestigiar esse trabalho. Eu ficaria bem feliz que você tivesse essa edição aqui com você. Então, sobre o que exatamente eu queria tratar nesse primeiro vídeo? Sobre o próprio Edifício. Eu acho que seria uma forma legal usar esse primeiro vídeo para eu me apresentar melhor. Isso seria uma forma legal de vocês me conhecerem melhor falando sobre o meu próprio quadrinho, né? Então, da onde surgiu essa ideia de fazer uma história sobre um cara que escreve uma planta e essa planta muda o edifício na vida real? No meu caso, não dá pra dizer que foi do nada, né? Eu tô graduando agora no curso de Arquitetura e Urbanismo e eu já estagiei 2 anos em um escritório de arquitetura de interiores e agora eu tô trabalhando numa construtora. Então é claro que essa ideia de projeto, planta, prédio, desenho, arquitetura, engenharia tá 24 horas na minha cabeça e não tem como fugir disso. E essa vontade constante que tinha também de produzir uma história em quadrinhos, eventualmente ia chocar com essa ideia e ia surgir alguma coisa disso. E acabou surgindo várias. Algumas ideias eu acho péssimo, nunca vai virar nada, mas outras eu acho interessante. Algumas ainda talvez virem projetos futuros, mas o primeiro foi o Edifício, que surgiu simplesmente dessa ideia de um cara desenhar uma planta e essa planta mudar o próprio edifício na vida real. E aí só essa ideia de um cara desenhar numa planta e mudar na vida real já abre uma margem para infinitas possibilidades de como isso poderia ser feito. Imagina só. Imagina que ele pega, desenha na planta e a partir do momento que ele desenha, tijolos saem da terra e começam a montar como se fossem peças de Lego, o edifício na frente dele, de uma maneira mágica. Certo, é uma possibilidade. Agora imagina que ele desenha a parede na planta e essa parede surge como um feixe de luz saindo do chão assim e materializando a partir do nada. É uma possibilidade também. Só que eu decidi tomar uma terceira via, que seria o meta, a ideia do meta. O meta é o que você não presencia, é algo que está além do que você consegue compreender. E o que seria isso numa história em quadrinhos? Vou pegar o quadrinho aqui. Então aqui a gente tem a sequência. Ele tá sentado, ele risca no papel, o papel muda e aqui já mudou na vida real. O que é o meta? O meta é o espaço entre os dois painéis. Porque vamos pensar no que é uma história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos é uma sequência de quadros, né, em que ele vai contar a história painel por painel. Só que cada painel tem um espaço, o que não é contado entre o espaço dessa história seria o meta. Então, tudo o que vai acontecer nessa planta vai afetar a vida real durante o meta. Ele nunca vai ver e você, como leitor, também nunca vai ver, porque está além da compreensão de todos nós. Eu acho isso uma forma bem misteriosa, né? Deixa esse clima de mistério, que você não entende exatamente o que está acontecendo. Eu gosto bastante disso nesse tipo de história. E isso já foi uma ideia inicial. Outra ideia que eu queria bastante para esse quadrinho é que o leitor se identificasse com o protagonista. O protagonista do edifício é um cara normal, é um cara que ele pega chuva, o trabalho dele é estragado, ele tem problema com vizinhos, problema com prédio. É impossível que você não tenha tido nunca na sua vida pelo menos um desses problemas. Vai falar que você nunca pegou chuva na vida real? E perceba como sempre que eu vou falar sobre o protagonista, eu chamo ele de o protagonista. Porque quem lê o Edifício deve ter notado
ou talvez não, que ele não tem nome. Na verdade, ele tem nome, mas você nunca vai saber o nome dele, nem eu sei o nome dele. Por que isso acontece? Eu acho que o protagonista não ter um nome torna ele como se fosse uma página em branco, para você se projetar nele, você preencher essa página em branco com o seu próprio nome e você se imaginar no lugar dele, sabe? Então você vê esse cara passando por problemas e você fala, cara, poderia ser eu nesse lugar, sabe? E aí você vê ele tomando essas decisões e fala, cara, é óbvio que eu ia fazer isso também, é óbvio que eu ia desenhar um carrão e querer ter um carrão na garagem e não deu certo e ele se frustra. E você também se frustra porque você queria que isso desse certo, né? E eu acho que a ideia de um protagonista que você se identifica é uma das coisas que mais me pega em histórias em quadrinhos. E eu queria muito imprimir isso no meu próprio. Outra coisa, uma terceira coisa que eu fazia questão que tivesse no meu quadrinho era que ele fosse muito simples. A simplicidade geralmente me fascina em muitas histórias. Eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo. O Chaves. O Chaves se passa em uma vila. É um espaço limitado e com pessoas muito limitadas. Todos aqueles personagens a gente conhece e quase nunca vai aparecer outro personagem. E só esse espaço limitado e essas pessoas limitadas já possibilitam uma infinidade de histórias para serem contadas. Quantos episódios Chaves não tem? Vamos falar sobre videogame. Eu também gosto de jogar Portal 2. É um jogo, para quem conhece, sabe que se passa o tempo inteiro dentro de um laboratório e só tem 3 personagens contando a história o jogo inteiro. Então é algo fascinante, sabe? Eu gosto muito dessas histórias em espaços limitados com personagens limitados. The Office se passa no escritório na maior parte do tempo com aqueles personagens e por aí vai. Eu acho que isso evita eu ter que explicar da onde veio aquele cara e quem é ele e com quem que se relaciona, sabe? Eu acho que ter o edifício como um espaço e personagem ao mesmo tempo, o protagonista como personagem e a vizinhança como o que vai ser afetado, facilitou muito para mim na escrita. E eu ter essa afinidade com esse tipo de história me deixou mais claro também o que eu queria fazer com isso, né? E aí, já decidido o que eu queria para a história, o que eu faço? Começo o roteiro? Não, eu detesto escrever. Eu nem me considero um escritor por causa disso. Eu gosto muito mais de desenhar e para mim a história se desenvolve muito melhor quando eu tô desenhando. E foi aí que surgiu a folha de papel, que provavelmente é a mais importante da história do edifício. Esse papel aqui é o primeiro rabisco, o primeiro rascunho do que seria a primeira página do edifício. Isso aqui era para ser a primeira página. E eventualmente eu também redesenhei. Eu vou colocar alguns inserts também para ficar melhor de enxergar. E eu redesenhei ela para ficar mais parecido com o que é o produto final também. Isso aqui é uma folha de papel A4, o que você acabou de ver. Por que eu desenhei no papel A4? Porque grande parte dos quadrinhos que eu leio são quadrinhos norte-americanos comuns. E eles usam um tipo de formato que é chamado de formato americano, justamente porque são quadrinhos norte-americanos. E tá vendo que ele é um formato bem maior, né? Ele é menor do que o papel A4, mas ele é um tamanho pelo menos um pouco parecido, né? E eu já tava meio assim, eu comecei a desenhar pensando nisso, mas já querendo mudar de ideia, falando, cara, isso não faz sentido. Tô fazendo um quadrinho pro formato americano, mas eu sou brasileiro, e isso só ia encarecer o processo de produção, porque eu ia precisar de um tamanho muito específico de um papel, que não é nem o A4, sabe? Então eu acabei mudando de ideia. E fui inspirado a fazer um gibizinho menor, porque na mesma época eu tava lendo os quadrinhos da Mau Gosto. Isso aqui, eu levava esse gibizinho lá pra faculdade, enfiava na mochila, tirava da mochila e começava a ler. E eu, cara, isso aqui é muito confortável de pegar e ficar lendo. E depois eu botava na mochila de novo e tirava, e é muito leve, não ocupa tanto espaço. Eu falei, cara, eu quero que meu quadrinho seja algo pelo menos parecido com isso, eu gosto muito disso. E aí eu adotei o formato A5. O A5 ele é um pouco maior do que esse, e ele é bem menor do que o formato americano, e ele é metade do tamanho de uma folha A4, né? O A5 ele é metade do A4. Então ele tá nesse tamanho que eu achei muito ideal. E aí agora com o formato decidido, o que eu fiz foi criar um template no Krita, que é o aplicativo que eu uso para desenhar. Então eu fiz um template A5, beleza, vou começar a desenhar a partir daí. E aí na parte do desenho, comecei a fazer os esboços, fiz até o esboço da página 8, totalmente improvisando, sem roteiro. Porque eu tava usando isso até como uma espécie de concept art. Eu não tinha certeza de como eu queria que fosse o personagem, então fazia isso no esboço lá logo de cara. E acabou que eu gostei do resultado. Desenhei as 8 primeiras páginas, sem saber exatamente se isso ia dar certo. E pra ter certeza que ia dar certo, mandei ver na impressora. E aí saiu isso aqui. Isso daqui é o primeiro protótipo do esboço, que acaba exatamente onde o teto cai. Essa é a página 8.
acaba exatamente onde o teto cai e é revelada a planta. E era isso que eu tinha claro do roteiro da história na minha cabeça. Só que eu sabia que se eu continuasse desenhando e improvisando, em determinado momento eu ia me embananar, eu não ia saber o que fazer a partir dali, eu ia me arrepender de decisões, ia voltar e ter que redesenhar e retrabalho, e eu não ia fazer isso. Então eu acabei escrevendo o roteiro inteiro e depois fazer os esboços em cima desse roteiro seguindo exatamente o que eu tinha escrito. Lembrando, eu não sou um professor de histórias em quadrinhos, eu não sei se esse é um método ideal ensinado, tem gente que não faz assim, tem gente que faz assim. O criador do Scott Pilgrim, o Brian Lee O'Malley, eu acho que é esse o nome, ou algo muito parecido. Eu sei que ele escreve o roteiro inteiro como se fosse um livro e depois vai desenhando layouts, imaginando já como seria o quadrinho. Então ele faz primeiro o roteiro e depois o quadrinho. Mas isso é cada qual você se adequa ao que você achar melhor. Durante a produção do quadrinho, você vai ter que tomar muitas decisões criativas e nisso você vai usar sketchbooks. Então as suas ideias você vai querer jogar no caderno, algumas vão, igual essas duas aqui, vão sair realmente muito parecidas com o produto final. Eu tinha falado que esse quadrinho foi pensado para ser lido no físico. O maior exemplo disso é a página dupla dele. E, ó, você vai fazer isso quando você for ler. Então a ideia inicial para essa página, o mais importante, era que os pontos de tensão de onde você segura o gibizinho tivessem alinhados o máximo possível com as mãos do personagem. Isso, claro, eu chutando onde iam ficar suas mãos, elas não vão ficar exatamente. Mas a ideia é que você mimetize esse movimento de abrir a planta junto com ele. E para isso eu tive que sacrificar um pouco da anatomia do coitado, né? Então você vê que esse braço dele tá um pouco fora de proporção. Mas isso é totalmente proposital. E para quem vai ler no físico vai entender isso, que realmente são ideias que, assim, engrandecem a experiência da leitura, sabe? Ao invés de só ser barroco, anatomicamente correto. E aí, beleza. Fiz todo o esboço, fiz toda a arte final. E aí, quando eu termino a arte final, já tá pronto para publicar? Claro que não. Precisei correr atrás de fazer capa, fazer banner, fazer propaganda, né, no geral. Fiz até um trailer animado, bem curtinho. É uma animação, claro, são só algumas imagens se movendo. Mas ficou bem legal pro anúncio do quadrinho e finalmente anunciei, né? E pra capa do quadrinho, eu juro que eu fiz muito desenho mesmo, imaginando como ela poderia ser. Imaginando ela como uma possível primeira página, igual é o Watchmen, sabe? Coisa assim. E eu não tava gostando muito do resultado, de nada que eu rabiscava, sempre ficava na mesmice. E aí eu tava, durante a produção do edifício, lendo um mangá. Esse mangá chamado Ashita no Joe. A editora New Pop tá usando essa identidade visual na capa, que é o personagem na frente, meio que na cor, uma cor bem clara, contrastando com o fundo, que é uma cor mais escura e uma cor sólida, sabe? E foi esse mangá que me inspirou a fazer a capa do edifício, por incrível que pareça. Então a gente vê que ele destaca um personagem principal, e eu escolhi o personagem principal do edifício para ser o próprio edifício, né? Então, de novo, decisões criativas, da onde elas surgem, podem vir de qualquer lugar, e eu só tô expondo um pouco desse processo criativo do meu próprio quadrinho. E aí, com tudo pronto, chegou o dia D, o grande dia de publicar o quadrinho. E é nesse momento que eu tenho que agradecer a todos meus amigos, colegas de escola, colegas de faculdade, colegas do trabalho, colegas quadrinistas, familiares. Foi incrível o lançamento do edifício. Eu tenho que agradecer muito a todos vocês. Eu juro pra vocês que eu esperava que esse quadrinho fosse bater no máximo, estourando, 150 leitores. E eu digo isso baseado ainda em uma perspectiva otimista, porque na época eu tinha por volta de 200 seguidores no Instagram, vai. E eu sabia que não é todo mundo que me segue que vai clicar no link e ler, né? Isso é um pouco utópico. E era só lá que eu ia divulgar. Eu juro que não passou de 2 horas para passar dos 200 leitores. E hoje ele tá com mais de 1.400 leitores na plataforma Flipthrough, o que pra mim é insano, é inimaginável. Eu não imaginava que tanta gente fosse ler esse quadrinho. E eu fico muito feliz com isso. E agora que eu já tô falando sobre o após a publicação do quadrinho, que eu preciso falar sobre uma dica de ouro que o Gustavo Borges, se você não conhece o Gustavo Borges, ele é um quadrinista responsável por Cebolinha, Pétalas, que concorreu ao Eisner, ele fez a saga Como Fazer Amigos, ele faz Morte e Crença, o cara é realmente um gênio. E ele me falou que se você levou meses para fazer o seu quadrinho,
Não deixa ele morrer em um dia. Continua falando sobre ele durante meses. Você botou tanto trabalho, então continua falando, continua divulgando, continua mandando as pessoas lerem. É o seu trabalho, valorize ele. E realmente é uma dica de ouro, assim, que eu nunca vou esquecer. Muita gente, muito relato de gente falando que nem lia história em quadrinhos e que leu o meu e ficou muito feliz. Leu no intervalo do trabalho, que é uma história curtinha, que adorou, que ficou muito feliz depois de ter lido, que alegrou um pouco o dia. Não tem algo que me deixe mais feliz do que isso, sabe? Muito obrigado de verdade. E graças a toda essa repercussão que eu vou continuar fazendo, e eu fico muito feliz por isso. Eu também fico muito feliz de te ter aqui nesse vídeo e ter chegado até aqui. E eu peço que você também fique para os próximos. Eu vou trazer muito conteúdo sobre quadrinhos, eu vou falar sobre melhores leituras que eu fiz esse ano, quadrinhos nacionais que eu recomendo. Eu tô louco para recomendar muito quadrinho nacional, porque o Brasil é um grande exportador de histórias em quadrinhos. E isso precisa muito ser divulgado, porque muitas pessoas não conhecem e isso merece ser conhecido. Muito obrigado e até um próximo vídeo.